Olá, alunos, tudo jóia? Como é que vocês estão? Continuo aqui reforçando para que ficarem atentos às postagens do portal, às atividades do ambiente virtual, tá bom? As atividades que eu estou postando aqui no portal, por enquanto, nós vamos combinar de entregar ela assim que voltarem às aulas, tá? Na nossa primeira aula, vocês me entregam as atividades. Se houver alguma mudança, a gente vai conversando. Seguindo o nosso cronograma, hoje nós vamos falar sobre duas famílias, Asteráceas e Convolvulácea, especificamente alface e batata doce, nós vamos falar. Isso aí faz parte do conteúdo da unidade 2, seção 3, do livro de vocês, tá? Então, começando com as Asteráceas, várias são as culturas que pertencem a essa família. Então, desde folhosas, né, as hortaliças herbáceas aí, alface, chicória, almeirão, alcachofra faz parte, como flores também, margarida, crisântemo, girassol, são todas plantas da mesma família. Normalmente são plantas herbáceas, que seria uma planta herbácea. É uma planta que tem um caule não lenhoso, tem um caule flexível em formato, assim, em forma de arbusto. São plantas originalmente de climas de temperaturas mais amenas. Originária alface, falando da alface especificamente. Ela é uma cultura que tem origem no sul da Europa. Naturalmente é uma planta adaptada melhor a temperaturas mais amenas. É uma planta herbácea, então atinge o formato assim de um arbusto. Um sistema radicular bastante ramificado, como a gente pode ver aqui na foto, e superficial. Tá? Como são folhosas a maioria dessas hortaliças pertencentes a essa família, são plantas que exigem aí uma demanda hídrica do início ao final do ciclo, ou seja, do plantio até próximo à colheita, até a colheita. São plantas que têm aí essa demanda, essa necessidade aí de disponibilidade hídrica, de irrigação, até a colheita, tá? Falando de alface, a gente consegue dividir a alface em diferentes grupos. Cada grupo desse tem uma característica específica e cada grupo aí tem várias cultivares dentro de cada grupo, tá? Então, como a gente viu grupos, por exemplo, do tomate cereja, tomate italiano, a gente tem aqui também grupos para alface. Então, esses grupos têm algumas características particulares. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Alface americana. A alface americana é uma alface que cresceu muito o mercado consumidor ao longo desses últimos anos. Ela é uma planta, é uma alface que é um tipo de alface que ela vai formar cabeça no interior ali entre as folhas. Tem por característica principal a crocância das folhas, tá? O mercado que ela ganhou nos últimos anos foi justamente por causa disso, pelas folhas serem mais crocantes, principalmente para utilizar em produção de lanches, de sanduíche, e daí com a temperatura alta, o calor, a folha ela consegue permanecer ainda um pouquinho mais crocante do que quando se utiliza outros grupos, tá? Então por isso que ela cresceu mais aí o mercado. Outro grupo é essa alface mimosa. A alface mimosa ela já é uma planta com a cabeça um pouquinho mais compacta, cabeça pequena. Devido a essa compacidade aí da cabeça, ela facilita, por exemplo, o processo de embalagem, para comercialização. As folhas são bastante recortadas, né? Como a gente consegue observar aqui na imagem. E ela pode ter a coloração verde ou roxa, tá? Alface verde ou alface roxa, dependendo aí da cultivar, mas dentro da mimosa a gente tem
essa variação. Da mesma forma que a alface crespa também pode ter verde ou roxa. Então, a alface crespa é essa aqui da imagem, à direita de vocês. Tanto a crespa como a lisa, elas já não formam cabeça, como a americana. São folhas que têm uma aparência um pouco mais aberta, parecendo um buquê de flor. São folhas soltas, mais onduladas no caso da crespa e mais lisa aí no caso do grupo de alface lisa, que tem também um sabor mais suave. A crespa ela é um pouquinho mais amarguinha. A alface lisa ela tem um sabor mais suave. Pode ter também alface roxa, né? Posso ter essa variação aqui da crespa. Continua pertencendo ao grupo crespa, mas é um tipo de cultivar que as folhas têm coloração roxa, tá? Então a crespa ela pode ter roxa, a mimosa ela pode ter folha verde e folha roxa, dependendo aí da cultivar. E essa último grupo aí, a romana. Essa alface romana é uma alface ela já menos consumida, porque ela tem as folhas menos crocantes, ela é mais, não mais dura, mas uma folha mais grossa, uma nervura central mais grossa, são folhas mais escuras. Ela tem um mercado aí menor comercialização do que comparado aos outros grupos, tá? Bom, e aí dentro dessas cultivares a gente tem aí, dentro desses grupos a gente tem cultivares. E aí essas cultivares elas têm características específicas, tá? A gente tem aí, ó, por exemplo, esse quadro ele mostra aqui exemplo de cultivares de alface do grupo crespa com resistência a doenças e condições ambientais adversas. Então aqui, ó, a gente tem o material, que são as cultivares, a empresa detentora da cultivar, o tempo para colher essa planta e algumas características. Olha essa primeira característica aqui, ó, cultivar de inverno para esse material grande rápido. E olha essa aqui, ó, cultivar de verão para esse material Vanessa. Então dentro ali, o melhoramento genético, ele desenvolveu plantas aí que são adaptadas para o inverno e cultivares que são adaptadas para o verão. Porque o que acontece? A alface, quando ela é submetida a temperaturas mais altas, se a gente pega uma cultivar de inverno, por exemplo, e coloca no verão, a planta tende a formar um pendão e um florescimento precoce. E não é isso que se deseja para as cultivares de alface, tá? Quando a planta ela começa a mudar de fase da vegetativa para reprodutiva e começa o florescimento e o pendoamento, as folhas perdem o sabor, elas ficam amargas, perde o valor de comercialização. Então esse ciclo aqui, o tempo de colheita, ele não é o ciclo da planta. A gente colhe o alface quando ela ainda está no ciclo vegetativo. Então, altas temperaturas tendem a estimular esse florescimento e esse pendoamento, que não é interessante, ó, para o produtor, ó. Tanto que isso está escrito aqui, ó, resistente ao calor e ao pendoamento, resistência ao pendoamento, resistente ao pendoamento, que é o que? Ela começar a se desenvolver, a ganhar altura, o caule vai crescer e a planta vai florescer. Então aqui a gente também tem vários cultivares do tipo americana, tá? Então tem cultivares que são indicados para plantar na primavera, verão, e tem cultivares indicadas para plantar no outono e inverno. E dentro disso tem resistência a doença, a anomalias, tempo de colheita, né? E aí vai variando aí conforme o grupo e a cultivar que a gente está trabalhando, tá? É muito interessante, por exemplo, uma cultivar plantada na primavera, verão, em uma área coberta, numa casa de vegetação, por exemplo. Aí, trabalhando com irrigação, a gente consegue controlar a disponibilidade hídrica, fornecer água desde o plantio até a colheita. E a planta ela não vai sofrer aí com possíveis
faltas de água, tá? Então, a alface ela é uma cultura que ela se desenvolve muito bem quando plantada sob irrigação. É uma planta anual, ou seja, ela vai ter o ciclo completo aí dentro desse primeiro ano. E aqui, ó, quando eu falo de pendoamento, ó, então as temperaturas mais amenas vão evitar que aconteça isso com a planta, ó. Fica parecendo esse formato desse pinheirinho, ó. Esse aqui é uma alface crespa roxa. Então a gente colhe ela nesse formato arbustivo, ainda na fase vegetativa. Então aqui em cima da planta, ó, dá para ver as flores. Então isso aqui é o pendoamento, ó. O caule vai se estender e vai estimular aí o florescimento. E aí nesse caso aqui as folhas perdem o valor comercial, fica um sabor mais desagradável, mais amargas, a palatabilidade também muda da folha, a textura da folha também muda. Então ela se desenvolve bem em casa de vegetação, com irrigação, em meio hidropônico também é interessante para se cultivar alface, né? Dias curtos favorecem aí o crescimento vegetativo, a produção de folhas. Dias longos podem reduzir aí o florescimento. Aí mais uma foto mostrando aí esse pendoamento que pode ocorrer na alface, que não é interessante para o produtor que vai comercializar as folhas. Para a semeadura, plantio de mudas. Então, a semente de hortaliças em geral são sementes muito pequenas. E aí existem muitos produtores que trabalham com semente peletizada. O que seria essa semente peletizada? Ou também semente incrustada, que é a mesma coisa, tá? Essa semente é uma semente que ela passa por um processo que ela é recoberta com material inerte. Algo que está inerte é algo que está parado. Então é um material que não vai influenciar aí no processo de emergência, de germinação dessa semente, tá? Então essa semente peletizada, ela é coberta com algum tipo de material inerte. E para que faz essa cobertura? Para dar formato, para padronizar, né? Para facilitar a manipulação, aí o trabalho com sementes muito pequenas. Então ele faz uma homogeneização do tamanho e da forma dessa semente para facilitar o produtor aí, quando trabalha com semente muito pequena, por exemplo, às vezes não tem como fazer um plantio mecanizado, se fosse o caso. E aí essa semente peletizada, como ela é um pouquinho maior, isso acaba facilitando aí o trabalho do produtor rural, tá? Então é bom a gente encontrar esse tipo de semente aí em hortaliças. Então a alface normalmente é feita, ela é propagada por semente. Se trabalha com produção de mudas. Essa muda pode ser em bandejas, pode ser em sementeiras. E depois se faz o transplantio para o canteiro em local definitivo. Esse transplantio ele ocorre quando as mudas vão estar aí com 4 folhas definitivas, aproximadamente com 25 dias. E aí se passa essas mudas para o canteiro, local definitivo. Então a muda em sementeira, eu já comentei com vocês qual é o problema dessa muda aqui. Tem mais dificuldade na hora de separar, de eu tirar aqui as plantas para semear no canteiro. Eu posso correr o risco de danificar o sistema radicular da mudinha que está ao lado. Então quando a gente trabalha com bandejas, que são aquelas bandejas que a gente fez o experimento lá no viveiro no início do semestre, quando a gente trabalha com bandeja, as mudas elas vêm com uma qualidade melhor. Porque a hora que a gente faz o transplantio, ó, se eu tenho uma muda bem formada, ó, observem aqui, ó, o sistema radicular está aderido ali ao substrato da muda. Então eu não vou danificar esse sistema radicular na hora do transplantio. Eu retiro a muda da célula da bandeja e já coloco ela no canteiro. E aí faço uma irrigação para aumentar aí o pegamento dessas mudinhas, tá bom? Então, trabalhar com substrato de qualidade, uma semente de qualidade, irrigação adequada,
Diminuir a luminosidade direta aqui nessas mudas quando elas estão ainda na bandeja, né? Eu tenho luminosidade demais ali, temperatura muito alta, vai secar demais esse substrato. A gente tem aqui um volume baixo de substrato em cada célula. Então eu tenho que manter esse substrato úmido, irrigações frequentes, constantes ao longo do dia, né? Distribuir a irrigação aí ao longo do dia para eu manter essa umidade. Então esses cuidados aí para garantir depois o stand de plantas, o transplantio de qualidade, né? Para não ter perda de mudas aqui no transplantio, esse espaçamento para a implantação da cultura. Pode ser aí com de 25 a 30 ou de 20 a 30, né? 20 centímetros entre plantas e 30 centímetros entre fileiras. A alface americana, ela pede um espaçamento um pouquinho maior aqui, as cultivares do grupo americana. E como elas têm formação de cabeça, elas acabam ficando um pouquinho maiores. Por isso, esse espaçamento maior para as plantas do grupo americano. Aí o desenvolvimento das plantas, né? Ao longo aí do ciclo. Aqui no caso em hidroponia, então a gente tem aqui o cultivo convencional, a céu aberto no solo, cultivo hidropônico, cultivo protegido em casa de vegetação. Então a gente consegue trabalhar aí com várias formas de cultivo de alface, aí consegue também o produtor plantar alface aí durante todo o ano, dependendo aí da forma de cultivo que ele vai trabalhar. Em relação aos tratos culturais, o que seria interessante pensar aí para alface? Irrigação, né? Se trabalhar com irrigação, porque são plantas que vão exigir aí, essa irrigação desde o plantio, desde a semeadura, o transplantio das mudas até a fase de colheita. Tem que ter irrigação constante, né? No caso, essa irrigação aqui, ela é localizada, né? Eu tenho ali a irrigação somente próxima ali à base, à raiz das plantas, e aqui eu tenho uma irrigação por aspersão. Os aspersores aí, eles têm essa característica de imitar a chuva. Outro trato cultural interessante é fazer uma cobertura de solo, ó. Seja com resíduos vegetais, palhada, ou com mulching, que é esse trato cultural aqui, ó. O que é o mulching? É uma cobertura sobre o solo, e aí essa cobertura provoca um abafamento ali embaixo dela, né? Controla plantas daninhas, melhora a umidade do solo, melhora a erosão. Tanto o mulching como a palhada, né, como cobertura de solo, todas têm esses mesmos benefícios, tá? Mantém mais úmido o solo, controla a erosão, porque eu evito direto aqui ou o aspersor ou a chuva jogando aí a água sobre o meu solo, né? Cria uma barreira física aí para esse escorrimento desse solo, se por acaso estiver numa área declivosa. Controlo plantas daninhas, que eu vou ter menos luminosidade ali, então elas podem vir a se desenvolver menos, né? Então esses tratos culturais ajudam aí no desenvolvimento da planta. Esse Irrigás é um equipamento que foi desenvolvido pela Embrapa, que ele ajuda a saber se o solo está úmido ou não. Então, como é que ele funciona? Ele é bem simples. Esse aqui é o equipamento. Isso aqui é uma cápsula porosa e ela é enterrada. No caso da alface, essa cápsula é enterrada aí até aproximadamente uns 20 centímetros, que é até onde vai atingir assim, o sistema radicular. E aí essa parte de fora, ela serve para fazer a leitura do equipamento. Se o solo está úmido, a cápsula porosa está com ar. Esse ar ele vai estar aí em todo o equipamento. E quando essa cuba ela é inserida num copo com água, ela fica com ar, a água não entra. Se o solo está úmido, a água não vai entrar nessa cuba de leitura. Se o solo está seco, o ar vai ser expulso para fora das cápsulas. E aí, quando a gente coloca aqui essa cuba com água, essa água vai entrar aí dentro da cuba, tá? Então, solo úmido,
a água não entra dentro da cuba. Solo seco, a água vai entrar aqui e vai atingir o limite aqui do copo dentro da cuba. E aí isso é uma indicação se está na hora de irrigar ou não. Pode ajudar o produtor, por exemplo, a diminuir aí o consumo de água, né? Isso nós já comentamos. Outra forma de trabalhar com alface é fazer consórcio, ó, com culturas que não vão competir por espaço, por luminosidade, com ciclos diferentes, de famílias diferentes, né? Culturas de família diferente, que daí isso ajuda aproveitamento de nutrientes, controle de pragas e de doenças, aproveitamento de espaço para o produtor. A consorciação também é uma forma interessante de se trabalhar. Anomalia fisiológica comum de aparecer na alface é a Chip Burn, que é essa queima marginal, ó, que é essa necrose acompanhando aqui a margem das folhas, ó. Essa queima marginal ela pode aparecer por deficiência de cálcio, por falta de água, déficit hídrico, ou por temperaturas muito altas. Então, esses 3 fatores podem causar isso. Isso afeta o aspecto visual das plantas e depois dificulta a comercialização. Mais uma imagem mostrando aí essa queima marginal, né? Chip burn. Em relação às doenças, virose é a mais comum das viroses que aparecem em alface. É uma doença transmitida pelo pulgão. Pode ser disseminada por semente, tá? Causa deformação foliar quando ela aparece em mudas. Normalmente quando ela aparece em mudinhas, é porque ela foi disseminada por sementes, tá? Os pulgões eles vão vir um pouquinho mais tarde e aí são vetores aí do vírus. Deixam plantas pequenas, má formação de cabeça em alface americana. Pode ocorrer deformação no crescimento dessas plantas, crescimento retardado. A principal medida de controle é cultivar resistente, utilização de cultivares resistentes. Mas tem também ainda utilização de sementes de boa qualidade, um manejo integrado de pragas, controlando principalmente o inseto vetor, que é o pulgão, eliminar plantas hospedeiras, que seriam plantas da mesma família, ajuda a controlar essa virose. Outra doença, essa aí é causada por um fungo, septoriose, Septoria lactua. Ela ocorre mais no verão, essa doença, principalmente porque o fungo prefere temperaturas e umidades relativas mais altas. Pode ser transmitida por semente também, ela começa aí na semente ou em solos infectados. Começam nas folhas do baixeiro a aparecer os sintomas, quando a gente pode ver aqui nessa imagem. Ela vai afetando aqui a saia da alface. As folhas vão ficando com essa coloração marrom mais clara. E aí vai necrosando e vai afetando toda a parte aérea da planta, tá? Sementes sadias, tratamento com fungicidas, rotação de culturas, todas as formas de diminuir aí a disseminação da doença. Outra doença que pode aparecer é a podridão basal causada por Sclerotinia sclerotiorum. Tem muitas plantas são hospedeiras desse fungo, alcachofra, batata, berinjela, chicória, cenoura. Então plantas de outras famílias, não só das teráceas, né? Ela começa com uma podridão no caule da planta aqui, ó, na parte de baixo, rente ao solo. E aí vai ocorrendo o amarelecimento e o secamento da parte aérea nas folhas. E aí vai causando a morte dessas plantas. Cultivar resistente aí entra ainda como a principal forma de controle, além da rotação de cultura, utilização de fungicidas. Tá aí o pulgão, que é uma das principais pragas, principalmente por ser vetora do vírus que causa o mosaico da alface, tá? É uma praga sugadora, costuma ficar aí na parte de baixo das folhas, fazendo a sucção da seiva aí, conforme aumenta a incidência de pulgão na área. Essas folhas elas vão como se estivessem engruvinhando,
encarquilhando. Bom, a comercialização, a colheita da alface, ela pode ocorrer em torno de 45 dias após a semeadura, depende do ciclo aí do grupo, do ciclo da cultivar, tá? É interessante o produtor fazer um plantio escalonado para ter uma colheita escalonada. Então, ele plantar ao longo dos dias, porque a alface ela é uma planta que ela não consegue ficar, por exemplo, muito tempo na lavoura quando atinge o ponto de colheita. Atingir o ponto de colheita, a gente já tem que colher essa alface para não ter perda de produto. Então, eu tenho que ter para quem vender já esse produto. Então, eu já tenho um mercado específico para conseguir comercializar essa alface, destinar isso para o produto, para o consumidor. Então, para não perder, evitar perda de material, né? Perda de plantas, tá? A irrigação, ela vai desde o início até o final, até a colheita, tá? Depois de colhida, essas plantas passam por uma lavagem, uma desinfecção, para serem embaladas e aí ir para comercialização. Ok? Agora falando da família das convolvuláceas, aí como representante desta família das convolvuláceas, a gente tem aí a batata doce, tá? Essa é a principal hortaliça dessa família, batata doce. É um alimento rico nutricionalmente, tá? Tem importância econômica no Brasil e cresceu a área de plantio ao longo dos anos, devido à grande aceitação popular dessa planta. É uma planta adaptada aí a temperaturas mais altas, mais elevadas, diferente da alface. É uma planta que se desenvolve bem nessa temperatura aí mais elevada. São plantas que vão desenvolver raízes tuberosas, e essa é uma planta tuberosa, então a gente consome aí essa raiz tuberosa, que é a batata doce. Temperaturas noturnas mais amenas e um fotoperíodo mais curto vão favorecer e estimular o desenvolvimento dessa raiz tuberosa, que é a parte comercial da cultura, tá? Ela é propagada no campo através de propagação vegetativa, apesar da planta produzir aqui, ó, flores, frutos e sementes, tá? Então, assim como uma planta de batata doce, ó, tem a raiz tuberosa que se forma e as raízes alimentícias ali que vão ser responsáveis por absorver a água e nutrientes. Então, ela forma semente, mas a propagação ela é feita principalmente de forma vegetativa. Essa propagação ela pode ser feita tanto por pedaços de rama, extraído aí de outra área, de outras plantas, tá? Ou pela própria batata semente brotada. Pela batata doce, ela é colhida num tamanho aí um pouquinho menor do que o normal para comercialização, que seria de 300 gramas. Então, ela é colhida um pouquinho antes e aí é armazenada para estimular a brotação e aí é plantada aí depois que ela estiver brotada. A maioria dos plantios é feita aí com ramas aí de outras plantas, pela facilidade aí de se trabalhar com esse material, tá? É uma planta que tem um ciclo aí variando de 3 a 5 meses. Necessita de um baixo investimento, ela tem alto valor nutritivo, ela é fácil de se plantar e de se conduzir. Então, devido a isso, veio aumentando aí a área de batata ao longo dos anos, além de uma grande aceitação popular. É uma planta que a batata doce, ela tem um baixo índice glicêmico. O que isso significa? Que ela vai liberando carboidrato aos poucos. Então, ela tem menos chance de acumular carboidrato no corpo. Por isso que ela entra tanto em dietas aí de algumas pessoas. Por conta desse baixo índice glicêmico, tá? Se desenvolve bem em solos mais leves, um pouquinho mais arenosos, bem drenados, que vão estimular aí o crescimento e desenvolvimento dessas raízes, tá? Além de facilitar aí o crescimento da raiz, também facilita na hora da colheita, tá?
Solo muito raso ou muito encharcado vai causar esse tipo de anomalia aqui, ó, chamado de raiz longa. Parece em solo raso ou solo muito encharcado. Rachaduras podem ocorrer aí por falta de água, déficit hídrico aí nessas plantas tuberosas. As ramas, elas são retiradas das plantas aí 100 dias após o plantio para a extensão e novos plantios, tá? Então, 100 dias após o plantio eu retiro rama para fazer um novo plantio. Em relação a tratos culturais, a gente tem aí capina e amontoa. A irrigação ela acaba não estando tão presente em todas as áreas de batata doce, porque ela é uma cultura pouco exigente em água. Então, dependendo da época de semeadura, não é necessário complementar com irrigação. O período crítico de prevenção à interferência de plantas daninhas é 45 dias após o plantio das ramas ou das ramas. A irrigação ela deve ser feita quando se planta a rama, principalmente aí nos primeiros 15 dias após o plantio. Essa seria uma fase mais crítica em relação à falta de água. Apesar de ser pouco exigente em água, o que acontece? Quando a gente planta a rama da mandioca, a rama ela ainda não tem sistema radicular. Então, a gente precisa irrigar, manter irrigado e úmido para manter a umidade desse tecido vegetal, até que se desenvolva a raiz. Então, esses primeiros 15 dias aí após o plantio da rama são fundamentais para o pegamento dessas ramas, tá? Então, tem que manter úmido o solo para garantir a umidade desse tecido vegetal até que ele comece o enraizamento. E livre de plantas daninhas até 45 dias após o plantio. A amontoa é um outro trato cultural, porque a batata doce ela é plantada em leiras ou camalhões, ó. São essas elevações aqui de solo. Então a amontoa ela serve para reformar essas leiras de plantio, facilita o crescimento lateral de raiz e não deixa a raiz ficar exposta conforme for crescendo, não deixa as batatas ficarem expostas aí conforme forem se desenvolvendo, tá? Principal praga da batata doce é essa broca da batata doce. É um besouro e o besouro faz a postura na raiz. E aí as larvas vão causar essa perfuração aqui na raiz tuberosa, ó, impossibilitando aí a comercialização e o consumo dessa raiz. A colheita ela pode ser feita de forma manual ou mecanizada. De forma mecanizada vai revirando esse solo e aí depois passa colhendo as batatas, ou de forma manual, aí da mesma forma tomando cuidado para não machucar essas batatas na hora que for fazer essa colheita, tá? Então essa colheita aí ela pode ser feita mais precoce ou pode se esperar um pouquinho, não tem uma época muito certa, normalmente vai variar de 90 a 150 dias após o plantio. O que vai direcionar o produtor para a época de colheita é o tamanho das raízes tuberosas, tá? O tamanho e o peso. Então, elas têm que ter em média aí em torno de 300 gramas. Raiz muito grande não é muito aceito pelo mercado. Então, padronizar aí a colheita para uma raiz de um peso médio de 300 gramas vai ser melhor a comercialização aí dessas batatas. E por hoje é isso, ficamos por aqui, pessoal. Peço que vocês continuem fazendo aí, já tenham encerrado, tá? Os exercícios da unidade 1 e da unidade 2 do portal universitário, tá? Que vocês encerrem aí essas duas unidades. E até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida estou à disposição, via mensagem no portal universitário, via e-mail ou nas nossas aulas ao vivo, online, toda segunda-feira, 8 horas da manhã, ok? Seguindo o nosso cronograma. Vamos lá. Até mais.